E aí, galerinha, voltamos para mais um bloco da Lei Maria da Penha. Bem, bloco passado, nós vimos aí o objeto da Lei Maria da Penha, uma evolução histórica do que foi a Lei Maria da Penha. E nesse bloco, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o artigo 5º, que fala dos núcleos da Lei Maria da Penha. Vimos, primeiro, que não é toda mulher, no bloco passado, não é toda mulher que vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha, tá certo? Por isso foi criado, inclusive, o artigo 121, que acrescentou a questão do feminicídio, por conta da condição também como mulher. Então, não é toda mulher que vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha, como também não é toda mulher que vai ser enquadrada na lei naquele dispositivo, na lei não, no dispositivo do feminicídio. Então, que mulher é essa? Então, para nós definirmos quem é essa mulher e quem a gente vai chamar de sujeito ativo e o sujeito passivo, quem são o sujeito ativo e o sujeito passivo na Lei Maria da Penha. Então, quem seria o sujeito ativo? Para caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessária que a violência seja perpetrada por pessoas de sexos distintos. Então, isso já é importantíssimo aí. Então, você, como agressor, o sujeito ativo seria o agressor, o autor do crime, o agressor tanto pode ser um homem. Aí temos aí uma ideia da união heterossexual, homem e mulher, mas também temos a aplicação da Lei Maria da Penha e cuidado nisso aí, porque isso aí cai em prova a ideia de que também uma relação homoafetiva como outra mulher, de mulher para mulher, numa relação homoafetiva. Então preste atenção, como vem da prova. A Lei da Maria da Penha só pode ser aplicada ou só tem como sujeito ativo o homem numa união heterossexual. Questão o quê? Totalmente errada. Então, a Lei Maria da Penha não pode ser aplicada apenas numa ideia de união heterossexual, também numa união afetiva. Sendo assim, lésbicas, travestis, transexuais e transgênero de identidade feminina, claro, estão ao abrigo da Lei Maria da Penha. Então, cuidado nessa ideia de sujeito ativo, pessoal, que cai muito em prova, e o cara, Lei Maria da Penha, é homem e mulher. Já se fudeu aí pelo seguinte, porque a ideia aqui não é de machismo, não. O cara, Lei Maria da Penha, homem e mulher. Já começou errado. Não entendeu nada da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha busca proteger a mulher vulnerável. Então, obviamente, tanto o STF como o STJ já decidiram que cabe sim a Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas entre mulheres. Vamos lá. Sujeito passivo. Especificamente, em relação ao sujeito passivo da violência doméstica e familiar, há uma exigência de uma qualidade especial. Obviamente, qual é? Ser mulher. Por isso, elas estão protegidas pela lei. Não apenas, aí vamos abranger aí, tá certo? A Lei Maria da Penha, como é uma lei que busca a proteção doméstica familiar, só cabe à esposa. Claro que não, pessoal.
Claro que não. Vamos lá. Cabe à esposa, cabe à companheira, cabe à amante também. Que história é essa, Emanuel? E a amante está dentro dessa relação doméstica? Claro que sim, pessoal. Claro que sim. Não é? Olha, cuidado nos seus conceitos, não é? Próprios, não leve para a prova. Não leve para a prova conceitos, senão você vai se ferrar, tá certo? Então, dentro de uma união entre homem e mulher, estamos falando de uma união entre homem e mulher, e dentro dessa união entre homem e mulher, por exemplo, que a gente viu que não era só homem e mulher, estou dando como exemplo, dentro de uma união entre homem e mulher, como exemplo, existe uma relação entre amantes, e cabe também, sim, a Lei Maria da Penha. Namoradas, ex-namoradas. Então aqui a gente tem um relacionamento pessoal até agora. Mas também a Lei Maria da Penha, como a gente vai ver no artigo 5º, não é? Cabe também filhas, netas do agressor, sua mãe. Mãe, claro, se sua mãe tem uma relação de dependência, lembre-se da hipossuficiência, lembre-se da vulnerabilidade. Se sua mãe tem uma relação de dependência econômica sua, ela é vulnerável. Então, há a Lei Maria da Penha. Sogra, meu velho, também sogra cabe, né? Também você maltratar. Veja só, não existe lei, não é, contra nós, genros. Não é? Então, sogra maltratar genro não cabe. Não é? Não cabe. Agora, se a gente maltrata aquela senhora distinta, não é? Maravilhosa, que é a mãe da sua companheira, não é? Que é a mãe da sua esposa, não é? Cabe sim a Lei Maria da Penha. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Ou a sua avó também, né? Ou qualquer outro parente do sexo feminino com a qual haja uma relação doméstica, olha aí, uma relação doméstica, porque aí a gente vai ver a questão do artigo 5º, uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. Então, dentro disso aí vai caber, não é? A Lei Maria da Penha. Bem, como eu disse para vocês, vamos lá, essas relações pessoais citadas acima, não é? Aquilo que eu falei ali, independe de orientação sexual, tá certo? Essa violência contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, tá? E algumas decisões aí daquilo que eu falei, tá? Então vejam, o STJ já decidiu que a Lei da Maria da Penha pode ser aplicada mesmo que não tenha havido coabitação e mesmo quando as agressões ocorrem, quando já tiver sido encerrado o relacionamento entre as partes, desde que guarde vínculo com a relação anteriormente existente. Ah, não entendi aqui não, Emanuel. Bem, preste atenção. Tudo isso aqui que eu vou falar, essas decisões aqui, não é? Estão previstas nesse artigo 5º. Olha, vamos ver. Vamos entrar aqui no artigo 5º para a gente entender. Olha o que diz o artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação, crime comissivo, o dolo, ou omissão, olha aí, negligência, imprudência, imperícia, né, que vai caracterizar o crime culposo, baseada no gênero ou que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Então, presta atenção. Quais são as formas de violência contra a mulher? Morte, que é a mais gravosa. Lesão, aquela lesão corporal, né? Depois a gente vai ver aí que seria grave.
gravíssima ou leve, tá? Sofrimento físico. Sofrimento físico, obviamente, pode ser de uma outra forma que não a violência, como uma espécie de tortura, tá certo? Sexual, por que sexual, pessoal? Preste atenção. Antigamente, bem antigamente, quando o Código Civil de 1916, já disse para vocês no início aqui, estava em vigor, o homem tinha como direito, veja, era direito do homem e dever da mulher praticar sexo. Hoje não. Hoje até tem uma campanha aí linda das mulheres, não é não. Já viram essa campanha do não é não? E não é não, inclusive entre namorados, inclusive entre marido e mulher. Se a mulher disser, eu não quero, não é não. Não é? Não é não. E às vezes as mulheres nem chegam a dizer isso, né? Tem mulher que é a famosa dor de cabeça, né? O cara vai, tô com a dor de cabeça hoje. Aquela mulher mais chique, né? Mais intelectualizada, ela faz, amor, tô com a dor de cabeça. Né? Então, meu amigo, quando a mulher diz, eu tô com a dor de cabeça, eu não. Ela não quer nada com você. Né? Não quer nada com você. Então, pratique outras formas, né, de aliviar, né, porque não é não. Então, violência sexual. Mas também cabe aí a violência psicológica, que eu vou falar lá no artigo 7º. Bastante interessante essa violência psicológica, tá? Como também dano moral, xingar. O xingamento, eu vou dar um exemplo também aqui dessa questão do xingamento, lá no artigo 7º. E o dano patrimonial, que também está presente lá no artigo 7º. Então, e essa violência, todas essas violências, né, que nós falamos agora, elas estão relacionadas em quais ambientes? Não é qual? São em quais ambientes? No ambiente da unidade doméstica. Aí você vai ter que decorar isso aí. Então, qual seria essa unidade doméstica? Compreendida como espaço de convívio. Grifa isso aí, convívio é importante. Grifa isso aí, convívio permanente de pessoas, vê só, de pessoas com ou sem vínculo familiar. Inclusive há esporadicamente, não é? Segregadas. Inclusive há esporadicamente segregadas. Como assim, pessoal? Vejam. Compreender um espaço de convívio permanente de pessoas. Se caísse assim, Dona Severina, empregada doméstica do professor Isaqueu Silva, sofre constantes danos morais. É xingada todos os dias pelo professor Isaqueu Silva. Veja, é uma mulher, essa empregada, ela trabalha na casa do professor Isaqueu, criou o professor Isaqueu, não é? Deu palmadinha na bunda do professor Isaqueu. Trabalha há anos na casa. Tem uma convivência permanente entre as pessoas da casa. O professor Isaqueu está cometendo o quê? Lei Maria da Penha. Dentro de quê? No âmbito da unidade doméstica. Então, se liga em dois pontos importantes para caracterizar isso. Primeiro, convívio permanente. E o segundo, veja lá, com ou sem vínculo familiar. Por isso que eu dei o exemplo da empregada. Com ou sem vínculo familiar. Tá certo? Segundo, no âmbito da família. Opa!
Aí é outro ponto, tá? Então tem uma unidade doméstica onde entra qualquer pessoa com ou sem vínculo familiar, mas eu tenho também uma violência doméstica no âmbito da família. Aí você tem compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidas por laços naturais. Laços naturais é o quê? Sangue, né? Sangue. Então você tem os laços de consanguinidade. Mas por afinidade. Olha aí, onde entra a sogra, né? Onde entra a sogra, a cunhada. A cunhada tem laços de afinidade, pessoal. Cunhada, sogra, são parentes por afinidade. Por afinidade. Sogra, parente por afinidade de primeiro grau. E cunhada, parente por afinidade de segundo grau. Cunhada, não cunhado, porque aí não entraria, estaria enquadrada a Lei Maria da Penha. Então, laços naturais por afinidade ou por vontade expressa. Adoção, por exemplo. Ou aquele indivíduo, aquela menina que eu trago para criar como filha fosse minha. Então, estaria aí enquadrado nessa unidade da família. E a terceira, não é? E a terceira, que é em qualquer relação íntima de afeto, namorado, esposo, amantes, companheiras, mas aí também vai entrar a ideia do ex, não é? Olha aí, na qual o agressor conviva, ou, isso aí é importante, ou tenha convivido com a ofendida. Olha aí a ideia do ex, né? Então você tem o atual, quando se diz o agressor conviva, e você tem o que? A ideia do ex, ou tenha convivido com a referida. E é importante, independente de coabitação, por isso que entra namorados, por isso que entra amantes. Eu não preciso coabitar com a pessoa para ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Não, pode ser independente da coabitação. Aí vai entrar namorados, amantes, tá certo? Então, vejam aqui esse quadrinho que é interessante que eu fiz. Ó, a violência doméstica mulher contra a mulher. Aí está baseado aqui. Ação ou omissão baseada no gênero que ele cause o quê? Morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, não é? Moral, patrimonial. Aí vem aquela história. No âmbito da unidade doméstica, o que a gente tem que ver? Espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive de esporadicamente, se esporadicamente agregados. Emanuel, eu não entendi isso aí. Uma amiga que você hospeda na sua casa. Eu vou hospedar, eu vou agregar você aqui, não é? Esporadicamente. Então, caberia também aí, tá? No âmbito da família, que é o mais normal, né, pessoal? O mais normal é o segundo e o terceiro. O mais normal, não quer dizer que não exista o primeiro, mas o mais normal é o segundo e o terceiro. No âmbito da família, aí comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos, já disse, por laços de naturais, sangue, afinidade ou por vontade expressa, e o último, em qualquer relação íntima, não é? De afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, né? Independente de estar morando junto ou não. Bom, o STJ, inclusive, já decidiu, vê só que interessante, que a aplicação da Lei Maria da Penha cabe entre mãe e filha. Mas, mano, como a ideia de Lei Maria da Penha cabe entre mãe e filha? Lembre-se que a ideia é da mulher vulnerável, da mulher dependente.
dependente, tá certo? Então, o STJ diz o seguinte, é possível a incidência da lei, não é? Nas relações entre mãe e filha. Isso porque, de acordo com o artigo 5º que a gente viu, né? Inciso 3º da lei, configura a violência doméstica familiar. De análise do dispositivo circular, infere-se que o objeto da tutela da lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, não só em relação ao cônjuge ou companheiro, não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independente do gênero do agressor. Por isso a mãe aí, nessa mesma linha, entende a jurisprudência do STJ que o sujeito ativo do crime pode ser tanto homem contra mulher, como a mulher, desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade, né, caracterizada por uma relação de poder e de submissão. Então, a ideia de subordinação. Eu estou subordinado àquela pessoa. E estar subordinado àquela pessoa, eu estou numa relação de dependência dela. Tá certo? Muito bem. Bem, e quais são as formas? Quais são as formas de violência contra a mulher? A gente já iniciou, não é? Isso lá no artigo 5º. Mas nós vimos não quais são as formas, mas aonde essas formas de violência são aplicadas. E agora a gente vai ver o quê? Quais são as formas de violência que são aplicadas à mulher. Então, o artigo 7º, não é? Ele diz quais são as formas de violência domésticas e familiar contra a mulher. Então, os dispositivos estão aí, mas a gente vai trabalhar mais aqui, que é uma forma mais enxuta de trabalhar o dispositivo. Então, vê só. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros. A classificação, primeiro, fica atento a esse detalhe. A classificação das formas de violência, cuidado, ela não é absoluta, não é? Ela não é absoluta, pois tais tipos de violência foram descritas na norma de forma apenas exemplificativa. Então, esse artigo 7º, pessoal, o rol, ele é exemplificativo. O rol não é taxativo, tá certo? Então, permitindo, portanto, a existência de outras formas de violência doméstica e familiar. Então, se cair na prova, o artigo 7º, que trata das formas de violência doméstica e familiar, o rol, não é absoluto. Não, errado. O rol, ele é exemplificativo, porque permite-se outras formas de violência doméstica e familiar, além daquelas descritas no próprio artigo 7º, tá certo? Então, você tem quais são as formas. Eu vou dar logo as formas aqui e no próximo bloco a gente trabalha quais são. Então, você tem a violência física, que é o inciso 1º. Você tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, não é? E a violência moral. Então, vejam aí, não é? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 formas de violência contra a mulher. Tá? E no próximo bloco, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar cada violência dessa, não é? Detalhadamente, independentemente. Tá certo, pessoal? Então, meus amigos, até o próximo bloco. Espero que vocês estejam aí, né, gostando da aula, tá certo? Que no próximo bloco a gente vai ver que violências são essas contra a mulher. Até mais!